sua vida pode estar travada por causa disso. Aqui é Bruno Coraúci, seja bem-vindo ao vídeo 70 do Desafio 365. Essa semana eu assisti a um vídeo no YouTube, inclusive um baita vídeo de um profissional da área de terapia, de constelação sistêmica familiar. E nesse vídeo ele estava falando sobre as pessoas que estão com a vida travada, que não estão conseguindo alcançar o sucesso, alcançar a prosperidade, não estão conseguindo exponencializar a venda dos seus produtos, dos seus serviços. E um desses fatores para que a vida esteja travada, para que esse sucesso e a prosperidade não esteja acontecendo, ele disse que é o fato de nós estarmos nos doando pouco ao outro. Dos princípios, da nossa vida é justamente o servir, e é essa questão do equilíbrio. Quanto mais eu dou, mais eu recebo em troca. Portanto, se eu não estou recebendo o tanto que eu gostaria de receber, eu preciso fazer uma autoanálise para ver se eu realmente, verdadeiramente estou entregando, eu estou servindo as pessoas, estou levando benefício para a vida das pessoas para que eu possa receber em troca proporcionalmente tudo aquilo que eu estou entregando. E isso me trouxe uma reflexão, essa reflexão que eu quero compartilhar aqui com você. E eu me peguei a pensar, e eu sempre achei que eu sempre fiz muito pelos outros e pouco por mim. Até pelo fato de eu não saber dizer não, eu acabava fazendo mais pelos outros do que para mim. Sempre para querer agradar também ao outro, eu acabava sempre fazendo mais para o outro do que para mim. Isso sempre foi a minha percepção, mas também eu sempre observei que eu não tinha a prosperidade, todo o sucesso que eu gostaria de ter, o que eu imaginasse que eu poderia ter com essa entrega, com esses movimentos que eu estava fazendo em relação ao outro. E foi aí que eu comecei a analisar. Poxa, mas a vida inteira eu acreditei que eu sempre fiz para o outro e me coloquei em segundo plano. Logicamente, isso também é algo que vai pesar, Mas eu fiquei imaginando, mas se eu sempre fiz mais pelo outro e me coloquei em segundo plano, por que essa prosperidade, esse sucesso nesse tempo, ele não aconteceu da forma como eu havia esperado, como eu estava esperando que acontecesse? E aí me veio a reflexão do seguinte: será que eu estava fazendo para o outro ou eu estava fazendo pelo outro? E qual foi a diferença que eu vi nessas duas palavras? Quando eu faço pelo outro, eu estou fazendo em benefício do outro, para que o outro tenha um crescimento, para que o outro tenha um ganho com relação a isso. Quando eu faço para o outro, eu posso estar fazendo para o outro, mas para o meu benefício. E qual é o benefício? E é aí que eu não consegui enxergar. Porque eu falava, poxa, eu sempre fiz muito para o outro. Mas por que eu fazia para o outro? O fato de eu não saber falar não e fazer para o outro, ou o fato de eu simplesmente fazer para o outro em várias das situações, muitas vezes pode estar na questão de eu verdadeiramente não estar fazendo pelo outro no sentido do crescimento, mas fazer para o outro, mas por mim no sentido da autoimagem. Como eu sempre quis ser uma pessoa boazinha, sempre quis ser bem visto por todo mundo, eu sempre quis agradar todo mundo, na verdade eu fazia para o outro, eu fazia as atividades para o outro, eu assumia a responsabilidade para o outro, para ajudar o outro, mas para que o outro me visse como uma pessoa boazinha, como uma pessoa prestativa. E aí percebe como é que muda? Se eu começo a puxar um pouco mais essa visão, essa percepção, será que eu verdadeiramente estava fazendo pelo outro, pelo benefício do outro, para o crescimento do outro, ou estava fazendo para o outro, mas para sustentar uma autoimagem que eu gostaria de construir, essa imagem de querer agradar todo mundo, de querer ser bonzinho, de não falar o não, ou de repente não falar uma verdade para a pessoa, sabendo que de repente essa verdade ia doer nela, que a gente sabe que muitas verdades doem. Só que na verdade, a questão é que muitas vezes essa verdade que dói
ainda que às vezes a pessoa vire a cara para nós num determinado tempo, lá na frente pode fazer muito sentido para ela e fazê-la verdadeiramente crescer. E aí eu fiz por ela. Só que o fazer por ela muitas vezes pegou uma ferida que naquela hora ela não deu conta. Só que aí quando eu faço para o outro, eu não falo talvez a verdade de uma forma clara e objetiva. Eu contorno a situação de forma que o outro me veja como bonzinho. Só que essa verdade meio dita de forma dita de forma não objetiva e não clara, para não causar um mal-estar no outro, não causa o mal-estar que ela de fato precisa para o crescimento. E aí parece que os dois saem ganhando nessa situação, mas na verdade não, porque aquela, vamos dizer, meia-verdade, eu vou chamar aqui, ali naquela hora aliviou, mas de fato não acrescentou nada para a pessoa. De fato não vai trazer um resultado evidente na vida dela. Muitas vezes quando eu faço pelo outro, eu preciso de verdade cutucar, eu preciso falar a verdade, eu preciso falar o que eu penso, porque aí às vezes o que eu penso, por mais que doa num primeiro momento, é o que efetivamente vai fazer com que ela cresça. E aí eu quis compartilhar com você essa reflexão. Faz sentido? Para mim começou a fazer um sentido nesse ponto, quando eu aprofundei um pouco mais essa análise de fazer pelo outro ou fazer para o outro, fez sentido nessa questão de, peraí, eu realmente fiz querendo agradar, querendo fazer pela pessoa, e num primeiro momento ali conscientemente era isso, mas talvez num segundo nível, num nível mais profundo, num nível, vamos dizer assim, mais inconsciente, eu estava fazendo aquilo para o meu benefício próprio, para a construção da minha imagem, para proteger a construção da minha imagem, não efetivamente pelo outro. E aí eu posso olhar nessa questão, realmente, talvez a minha vida, nesse momento, ela não teve essa exponencialidade do sucesso, a exponencialidade da prosperidade, justamente porque de fato eu não estou entregando pelo outro, eu estou entregando para o outro, mas olhando um ganho de mão única, de via única. E aí realmente o universo não vai me devolver na proporção que eu espero que ele devolva. E aí eu preciso verdadeiramente me entregar mais pelo outro, fazer pensando no outro, para que o outro tenha esse crescimento e esse crescimento seja de fato reconhecido e volte para mim com benefícios. Espero que tenha feito um sentido, ou que pelo menos traga uma reflexão. Eu vou continuar pensando nisso por aqui, refletindo um pouco mais, aprofundando mais com relação a isso, compartilhar com algumas pessoas aqui que estão nessa mesma busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, com a minha terapeuta, para entender melhor toda essa nuance, porque logicamente nós estamos aqui por uma vida de abundância, e não viver essa abundância de fato tem algo que está bloqueando, e a gente precisa começar a identificar qual é esse bloqueio para que a gente possa viver de uma forma mais livre, de uma forma que a vida tenha um fluxo que não precise de tanto sofrimento. Obrigado por você acompanhar mais esse vídeo, eu te vejo no próximo, um forte abraço.